vou começar falando a minha parte sobre sono e estresse. Muitos dos distúrbios do sono são causados por estresse, né? E o que é o estresse? O estresse não é algo negativo. O estresse é uma reação natural do corpo e muito importante até por uma questão de sobrevivência. Acontece alguma coisa e eu tenho que ter a reação se eu vou lutar ou se eu vou fugir. Para isso que serve o estresse, né? Só que o problema é aquele estresse rotineiro, que ele vai virar crônico, né? Todo dia você fica um pouquinho estressado. Alguém está distraído no trânsito, te fecha, você já estressa. Você chega no trabalho mal-humorado, alguém fala alguma coisinha, você já bate de frente e estressa. Alguém publica alguma coisa no Facebook de outra religião, de outro partido, você já se estressa, não é? Então todo dia você está lá, pingando esse cortisol no seu corpo. E isso vai ter uma reação fisiológica que vai causar vários desequilíbrios, entre eles a insônia, o problema com o sono. E o que é importante a gente saber? Se o estresse é uma reação natural do corpo, a resposta de relaxamento também é natural do corpo. Só que, por incrível que pareça, a gente desaprendeu a relaxar. Esse médico, Herbert Benson, é lá de Harvard, e desde a década de 70, 80, ele publica muitas pesquisas interessantes sobre relaxamento. E ele fala justamente isso. É uma resposta natural do corpo relaxar que a gente desaprendeu. Uma experiência que eu tive até aqui mesmo, na aula de yoga, no final de uma aula, uma aluna começou a chorar, eu falei, meu Deus, será que a minha aula foi tão ruim assim? Eu fui lá falar com ela e o que ela me disse foi que eu levei ela para um lugar de relaxamento que ela achou que nunca mais na vida dela ela fosse viver aquilo. Então, você perceber qual é o nível de estresse, de tensão que as pessoas vivem no dia de hoje. E a gente, como profissional, como terapeuta, como professor de yoga, o que a gente tem que fazer, na verdade, é mostrar que isso é uma capacidade dela. A gente é só um facilitador, a gente é só um condutor e existe N terapias, N possibilidades para a gente devolver isso para aquela pessoa. E que ela mesma vai se tornar responsável e detentora dessa capacidade. E entrando mais na minha área, várias terapias integrativas levam ao relaxamento. Mas eu vou falar mais especificamente de yoga e massagem. Quando a gente pega o primeiro tratado de yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, o segundo verso ele fala, yoga é aquietar os turbilhões da mente. Ou seja, desestressar. E yoga tem relatos falando que existia há 5.000 anos atrás. Se isso já existia estresse há 5.000 anos atrás, imagina nos dias de hoje. O estresse mudou. Antigamente ele tinha que lutar, garantir a comida, brigar com o leão. Os estresses são outros, mas tem estresse hoje também. E o yoga é uma técnica que a gente tem para reaprender a relaxar. Dentro do yoga tem várias linhas. Tem uma linha chamada Yoga Restaurativa, que a professora Marcela Bigarella, do Círculo, é especializada nisso. E ela está oferecendo uma aula experimental, a gente pode fazer um sorteio depois. E que a prática é toda voltada para o relaxamento. Quem veio na minha aula essa semana, a gente fez uma aula voltada para relaxamento também. E a gente vai fazer um pouquinho depois na parte prática. Não vai ser uma aula de yoga completa, mas vai ser uma soltura do corpo, um relaxamento, o contato com a respiração. Outra possibilidade que a gente tem é o toque. Nem precisa ser uma massagem de fato. Claro que se for uma massagem é muito mais gostoso. Mas o simples fato de você tocar a pele, você já estimula os receptores. Isso entra em contato com o seu sistema nervoso autônomo parasimpático, que está ligado à área de memória, de emoções. Isso causa um relaxamento. Às vezes no hospital, a gente não pode fazer uma massagem de fato. Então a gente chama de toque terapêutico. Você vai tocando a pessoa e isso já vai induzindo ao relaxamento. O próprio abraço, comecem a abraçar mais e começa a demorar um pouquinho mais. Se você der um abraço de uns 10, 15 segundos, você já tem esse efeito também. Você já tem a liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio que a mulher secreta quando está amamentando. E que todo mundo pode secretar, na verdade, pelo toque, pelo abraço, por uma massagem.
na parte de massagem também, e não só na massagem, a gente pode simplesmente inalar. A gente tem a aromaterapia, que é um grande aliado. O olfato, ele entra direto em contato com essa área mais primitiva do cérebro, que é o sistema límbico. Então você inspira, ele já te leva para outro lugar, né? Às vezes a gente respira um cheirinho e você fala, ai, lembro da minha infância, lembro do bolo da avó, cheiro de terra molhada, não é gostoso? Não passa pelo racional, ele vai direto para essa parte de memória, de sentimento, de emoções. E falando especificamente em relaxamento, o grande aliado que a gente tem é o óleo essencial de lavanda, especialmente, né? O óleo de lavanda é um dos únicos que você pode usar puro na pele, né? Então você pode colocar aquela máscara de lavanda, pode pôr um pouquinho do óleo em você antes de dormir ou na máscara, isso ajuda bastante. Aqui, eu adoro o Einstein, eu acho que ele é o pai dos foras da casinha, como eu costumo falar, não é? E essa é uma das propostas desses encontros do Círculo, é a gente sair do lugar comum, possibilitar novas conexões, novos links da medicina comum com essas complementares. E o que ele fala é bastante interessante em relação ao estado mental. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Ou seja, no meio da turbulência, no meio do estresse, não dá para resolver problema. Você tem que aquietar, né? Uma outra frase dele que eu gosto muito é: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho num profundo silêncio, ou seja, numa meditação, e eis que a verdade me é revelada. Mais uma vez, mostra essa necessidade da gente ter um estado relaxado na mente para poder resolver questões. Não adianta a gente ficar no meio da turbulência, a gente tem que ter técnicas para relaxar, e é muito comum na prática do Yoga Nidra, em sonhos, que a Patrícia vai falar, na prática da meditação, vir insights. Então, às vezes você está lá meditando, você está lá no sono e vem a resposta, e vem uma imagem. Isso é muito comum.